Tudo bem, sexto ano? Vamos iniciar a nossa correção. E a nossa correção vai trabalhar as seguintes páginas. Nós vamos corrigir o teste, e é claro, vamos fazer uma correção comentada. Nós vamos corrigir os testes da página 160, 161 e 162. Aqui eu já estou colocando a resposta, mas é claro, vou fazer a leitura dos enunciados e vou fazer as devidas justificativas para o mesmo. Vamos começar então? Na questão 1, ele fala o seguinte: as civilizações que se desenvolveram no período pré-colombiano, na região onde hoje está parte do México, da Guatemala, de El Salvador, de Honduras e da Nicarágua, possuíam peculiaridades em relação à sua organização. Observe o mapa e assinale a alternativa que identifica corretamente quais eram essas civilizações e algumas de suas características. Então, se você colocou a questão C, você acertou. Por quê? O que ele fala? Maias e astecas. Então, quando fala de partes do México e da América Central, é muito simples, é só separar os incas que você já vai acertar a pergunta. Maias e astecas, organizados em grupos sociais distintos, praticavam agricultura, edificaram cidades e tinham governos e sistemas administrativos instituídos. Então, eles tinham muitas particularidades, mas eram civilizações autônomas, né? Eles poderiam até ter particularidades administrativas, mas eles são separados, eles são estudados em separado exatamente pelas questões autônomas que cada civilização teve e desenvolveu ao longo do tempo. Tudo bem? Vamos para 2. A 2 ele diz o seguinte: leia o texto a seguir e depois responda as questões. O interesse dos povos pré-colombianos pelos astros fica ainda mais evidente quando conhecemos construções como o Observatório Abaixo, localizado no sítio arqueológico de Chichén Itzá, na península de Yucatán, no México. Para os astecas e para os maias, a observação do céu e dos astros, no caso é a letra D, vamos entender o porquê, porque ele fala assim: tinha importância em diversas frentes da vida desses povos, influenciando a realização de atividades sociais, religiosas e econômicas. Só para complementar, são povos que tinham uma ligação mística religiosa com os astros, então era comum essa observação exatamente para a interpretação no universo no qual eles viveram e no qual eles entendiam como que deveria ser interpretado, religiosamente falando, por isso a necessidade desse observatório. E na 3, que nós temos 2 fragmentos de texto, vamos ler. No texto 1, são dignas de nota a arquitetura que produzia a bóbada, a escultura, particularmente os baixo relevo e as pinturas murais. Milhares de textos hieroglíficos, inscrições em estelas de pedras, escadarias, pinturas, artigos de cerâmicas e livros ou códices confirmam que os sábios e sacerdotes estavam de posse de uma alta cultura extremamente sofisticada. Sabemos também que tinham vários calendários de altíssima precisão, várias centenas de anos antes que os hindus desenvolvessem a ideia, possuíam igualmente o conceito de zero. A outra parte, virando aqui na página 162, ele complementa. Texto 2, tá? As técnicas agrícolas eram variadas. Além do cultivo sazonal é num período específico, no qual às vezes empregavam alguns tipos de fertilizantes, fizeram uso de irrigação, terraceamento e, principalmente na região central, introduziram os famosos chinampas, descrito muitas vezes como jardins flutuantes. Eram estruturas artificiais de junco, cobertas com terra fértil, fundeadas nos leitos dos lagos por meio de estaca de madeiras. Texto 3. Deste cordão pendiam diversos cordõezinhos, como nós, torções e cores variadas.
Cada cordãozinho, assim singularizado, correspondia a objetos de mesma natureza, enquanto os nós que ele compreendia exprimiam o valor numérico desses objetos. Um nó simples representava o número 1. Nós cada vez mais grossos representavam os números de 2 a 9. Segundo os nós se situassem na parte interior, média ou superior do cordãozinho, o número que eles representavam equivaliam a unidades, dezenas, centenas ou milhares. Portanto, aqui ele pede assinale a alternativa que associa corretamente texto e povo, ou seja, então aqui ele pede numa ordem respectiva que você faça a associação correta com o texto relacionado ao povo. Então, o texto 1, que fala da questão da arquitetura, ele se remete aos maias. É claro que isso não quer dizer que os outros povos também não usavam da arquitetura, mas aí o texto ele está trabalhando particularidades das civilizações. É por isso, tá? Então nós temos os astecas ficando com o texto 2, tá? Portanto, esses nomes, a questão sazonal do cultivo e tudo mais. Então, nesse sentido, tá? Os jardins flutuantes, isso nós vimos na aula. Eu falei para vocês dessa forma que os astecas faziam para poder garantir a alimentação na medida que a população asteca ia aumentando. Então, eram formas criativas, sustentáveis em relação à natureza para poder garantir o aumento populacional, principalmente em épocas que a Confederação Azteca, né, o Império Azteca, estava no seu grande apogeu. E terminando, ficando aqui, portanto, o Inca como texto 3, esses cordãozinhos que ele se refere, era a forma de escrita e era a forma de registro que nós trabalhamos na aula, que eu falei para vocês que era de suma importância esse registro, porque nele era feito o controle, obviamente, daquilo que se plantava e de que se colhia, bem como também o controle populacional, porque isso impactava diretamente todas as relações, sejam elas comerciais, sejam elas de trabalho, ou sejam elas organizacionais de todo o império, ou seja, de todos os setores. Então, esses cordãozinhos, eles faziam a função matemática de controle de tudo isso que eu acabei falando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado e até a nossa próxima correção. Muito obrigado.